Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. A gente está diante de um enorme desafio, um desafio monumental, não é um desafio particular do Brasil, é um desafio que se coloca diante de todas as nações do mundo, sejam as menos poderosas quanto as mais sucedidas, as que têm mais potencial, todas estão diante de um desafio semelhante, que é o desafio da produção de energia, né? Os custos dos combustíveis. Lá na Europa você vê que os europeus estão para passar uma situação muito sensível, uma vez que o gás natural que faz o aquecimento dos lares durante os rigorosos invernos europeus, o gás está caríssimo, né? E pode ser que você tenha não só um preço do gás muito acima do normal, mas você tenha também ali até um desabastecimento, uma falta, né? Então, um negócio muito complicado. E aqui no Brasil, talvez a gente pode dizer que esse seja um dos maiores desafios hoje, né, para o povo brasileiro, para a nação brasileira, seja a questão do combustível, dos preços dos combustíveis, né? Porque tá todo mundo precisando aí circular. A gente vê aqui no canal Daniel Lopes, eu sempre trago para vocês, né, notícias falando que os pedágios têm aumentado, né, o fluxo, as rodovias têm fluxo maior, ou seja, as pessoas estão voltando a viajar, voltando a circular, né? A gente lançou vídeos aqui mais cedo no canal mostrando como é que essa situação da crise sanitária estava ficando bem melhor agora. Mas nós vemos aí a Petrobras, né, comunicando o anúncio de aumento de preços novamente. Algo que o presidente já havia falado que ia acontecer e agora a gente está vendo isso chegando e a previsão é que isso comece a ser implementado a partir de amanhã, né, dessa terça-feira aqui, dessa semana importante que estamos vivendo nesse último trimestre aqui do ano de 2021, que vai definir muito do que vai acontecer daqui para frente, né? O pessoal do Sinqopetro, né, começou a dizer que se nada for feito, pode faltar combustível no Brasil. Eu vou explicar em detalhes para vocês por que isso pode acontecer, o que está em jogo nessa história toda, tá? O que acontece? Você tem ali no Brasil muitas regiões que preferiam importar o petróleo, né? Porque você fazia importação do combustível, né? Melhor dizendo combustível, não petróleo. Muitas regiões ali, norte e nordeste, ficavam ali com mais vantagem em importar combustível do que comprar no mercado nacional. Só que o combustível no mercado internacional está caríssimo, está muito mais caro do que o normal. Isso fez com que fique muito mais vantajoso, em vez de comprar de fora o combustível, comprar o combustível direto da Petrobras. Só que aí o que acontece? Apesar de que a Petrobras ela é autossuficiente na produção de combustível, eles não dão conta de refinar todo o combustível que está sendo demandado, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer no futuro próximo que as regiões que mais importam o combustível fiquem aí desabastecidas primeiro, são as regiões norte e nordeste, né? Então, como está mais barato comprar da Petrobras, a Petrobras não está conseguindo dar conta da demanda, não por causa da retirada do petróleo in natura da natureza, mas por causa do refino, tá? Então, o que acontece, né? Tem que achar uma solução para isso, né? Isso não pode ficar assim, porque está sendo previsto que para o mês que vem, agora já no mês de novembro, já comece a haver essas faltas no abastecimento de combustível. Como é que fica? Seria um negócio muito complicado para o brasileiro, para o cidadão comum, aquele que precisa do combustível, é muito complicado para o governo também, para a sua imagem e para a corrida do ano que vem, né? E aí você pensa, como é que soluciona isso, né? Todo mundo vai falar, mas tem a questão do ICMS, né? O governo do estado tinha que dar uma aliviada e tal. E aí alguns vão argumentar corretamente que em geral o ICMS, né, a proporção, né, o valor, o tamanho do ICMS, a taxa não aumentou nos últimos tempos, mas o que o pessoal do Sinqopetro tem falado é que, apesar de não aumentou, o preço do combustível que estava R$3 está em R$7 agora, né, chegando a R$7, né? Então, tá um negócio desproporcional. Poderia equalizar isso para que o ganho que eles tinham na faixa do preço de R$3 voltasse
fosse o mesmo hoje, né? Eles tiveram uma arrecadação muito maior com o aumento do preço em R$7, quando era 3, eles, né, houve aí um ganho de receita muito grande, eles poderiam abrir mão desse ganho da receita em favor do bem-estar da sua população em cada estado, né? É o que o Sincopeto está levantando aqui. Além disso também, claro, né, todos os setores envolvidos ali precisam sentar para tentar resolver o problema, né? E fica aí essa iniciativa, né, que o governo também pode tomar para reunir todo mundo, sentar para conversar, para poder, né, achar uma solução para isso. E é uma solução que precisa ser encontrada com velocidade, com rapidez, né? Uma vez que para hoje havia uma reunião marcada ali com os caminhoneiros, mas a Secretaria de Articulação ela cancelou essa reunião com os caminhoneiros, dizendo que foi anunciado que ministros de Estado participariam da reunião, e aí o governo falou que como isso não estava no combinado, eles preferiram cancelar. Isso aí é muito preocupante, né? Porque essa suspensão da reunião ocorre às vésperas de uma nova paralisação nacional da categoria que está marcada agora para ir dia 1º de novembro. Já imaginaram o que seria isso? Lembrem em 2018 que aconteceu na época do governo Temer, quão danosa para toda a população brasileira foi aquela paralisação geral dos caminhoneiros. Foi um negócio que, né, deu um prejuízo bilionário inimaginável, que seria muito mais impactante, muito mais acentuado num cenário como esse que estamos vivendo aí de pós-crise sanitária, com certeza, né? Aí, nessa reunião que estava marcada para hoje, foi cancelada, seriam abordados vários temas importantes, né, como a proposta de um frete mínimo para lá os caminhoneiros, a redução do preço do diesel e esse novo reajuste aí da política de preços da Petrobras, né? Eles iam abordar esses 3 temas importantes, principalmente. Só que com o cancelamento da reunião o negócio fica no ar de novo. Então você vai vendo um cenário aí muito estranho sendo montado, né? E é muito triste ver o Brasil, né? O Brasil que tem uma produção muito abundante aí de petróleo, consegue extrair o petróleo aí com um grande volume, né? Principalmente depois que foi descoberto aí o pré-sal, hoje já ultrapassando em muito a retirada de petróleo terrestre, né? O pré-sal tem uma quantidade inacreditável aí de petróleo para ser retirado, para ser bombeado, mas aí falta o quê? Falta de refinarias, né? Com relação ao combustível, a gente está vivendo um problema semelhante do que vivíamos ali no início dos anos 2000, né? Quando a gente teve questões ali de racionamento de energia, né? Alguns apagões, não sei se você se lembra disso, mas tudo funcionando, né? Tudo acontecendo porque não havia as linhas de transmissão, né? Não tinha as linhas de transmissão para poder fazer o transporte das regiões que estavam produzindo com sobra para as regiões que estavam com produção inferior, né? Então, durante essas décadas aí dos anos 2010 para cá, principalmente nessa última década de 2010 até 2020, nós vimos aí um aumento considerável das linhas de transmissão resolvendo esse problema, né? Então, lembrando, claro, né, que a Amazônia é um local que tem o maior volume de água do mundo, ali você pode produzir energia quase eterna, né, mas é um problema que, né, ainda permanece. Com relação ao combustível é semelhante, né? É a mesma coisa que você ter a energia, mas não ter a linha de transmissão. É a mesma coisa você conseguir retirar uma quantidade gigantesca de petróleo, mas não conseguir refinar o petróleo numa qualidade, numa velocidade que dê conta da alta demanda que estamos vendo aqui no mercado nacional agora. Então, é realmente aqui um dos maiores problemas que se colocam diante do governo. Eu pergunto para você, você acha que vai chegar ao ponto de faltar combustível, conforme esse Sincopeto aqui está falando? Vocês acham que vai chegar ao ponto da galera ir para o posto de gasolina e não ter combustível disponível lá? Você acha que pode chegar nesse ponto? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ok, pessoal? O que você acha disso tudo aí? Fala o que você pensa, o que você acha que deveria ser feito, né? A gente colocou algumas coisas aqui, tem que sentar todo mundo, equalizar essa questão aí, resolver essa questão do refino, né? Equalizar a questão do ICMS, né? Os governos estaduais podem abrir mão de um pouco desse volume muito maior de imposto que eles estão arrecadando, com a passagem do valor do combustível de R$3 para quase R$7, mas eu quero ouvir também a sua opinião. Deixe sua opinião aqui nos comentários.
Obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Temos liberado mais de um vídeo por dia, por isso é muito importante você clicar aí no famoso sininho das notificações, verificar se a sua inscrição no canal está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. Se gostar do vídeo, obviamente, não esqueça de dar o seu like, ok? Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que vai faltar combustível? E diante disso, o que fazer? Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Valeu!